Sejam todos bem-vindos à Pesquisa OVNI. Olá, viajantes, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos conhecer uma anomalia que tem sido muito pesquisada e ainda um mistério para a ciência. Mistério esse que tem tomado muito espaço em grandes sites recentemente. Estamos falando da AMAS, que é a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, uma espécie de falha na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul, mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, faixa que se estende até o continente africano. Então, o que seria essa anomalia no campo magnético, né? Uma anomalia no campo magnético da Terra significa que naquela região a intensidade do campo é menor, e isso deixa o planeta mais desprotegido contra diversas radiações, inclusive a radiação solar. É o campo magnético que possibilita a existência de vida na Terra. O Sol expele um fluxo constante de partículas. São elas raios ultravioleta, raios gamas e raio-x. E na região da anomalia, a radiação dessas partículas pode derrubar computadores de bordo e coleta de dados de satélites pode ser interrompida enquanto passa nessa área, por exemplo. Se for atingido por um próton de alta energia, um satélite pode entrar em curto-circuito, sofrendo uma falha temporária ou danos permanentes em algum componente. É por isso que operadores geralmente desligam componentes não essenciais de satélites quando passam pela anomalia do Atlântico Sul. Estudando a anomalia, cientistas observaram que a região está crescendo e se expandindo para oeste, em sentido da África. E ela também começou a se dividir em duas grandes massas. Dados recentes mostram que o vale da anomalia, ou onde é de menor força, o nosso campo magnético, se dividiu em dois lobos, causando ainda mais dificuldade para as missões e o monitoramento via satélite. Para tentar entender esse fenômeno, especialistas estudam o campo magnético da Terra, que é gerado no núcleo de ferro líquido superaquecido pelo menos a 3.000 km de profundidade. O campo magnético é uma espécie de escudo protetor contra a radiação cósmica e ventos solares. Surge a partir das correntes elétricas na região, entre outros fatores. Cientistas afirmam que esse campo magnético é dinâmico e pode variar de intensidade em força e direção, pode gerar efeitos como a AMAS, essa anomalia magnética. Ela ainda é estudada e monitorada por agências espaciais como a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a NASA, americana. Também no Brasil, que lançou no dia 22 de março de 2021, o nanosatélite com uma missão de monitorar essa anomalia, que é o NanoSat BR-2. No primeiro momento, as agências espaciais querem entender o fenômeno que pode avaliar os satélites que passam pela órbita da Terra. Como funciona na prática, essa anomalia. Segundo o doutor em Física e pesquisador do Observatório Nacional Marcel Nogueira, explica o interesse das agências espaciais nesta anomalia. Abre aspas. Porque como essa região tem um campo mais enfraquecido, as partículas do vento solar entram nessa região com mais facilidade. O fluxo de partículas carregadas que passam por aquela área é muito mais intenso. Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, tenham que, por vezes, ficar em stand-by, desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite, ou de algum equipamento que venha a queimar. Porque a radiação, principalmente os elétrons, nessa região é muito forte. Então, é de interesse das agências espaciais monitorar constantemente a evolução dessa anomalia, principalmente nessa faixa central, explica Marcel. A ESA já alertou para o crescimento gradativo da AMAS entre 1970 e 2020. De acordo com um estudo publicado no ano passado, 2021, o campo magnético da Terra perdeu 9% de força nos últimos 200 anos, sendo o maior impacto nessa região da anomalia. Além do funcionamento dos satélites, especialistas alertam que, com a baixa retaguarda em um ponto específico do planeta, ficamos mais suscetíveis a tempestades magnéticas que podem afetar o dia a dia tecnológico da Terra. Para Marcel Nogueira, entender essas particularidades pode orientar na precaução dos blackouts, como o que aconteceu em Quebec, no Canadá, em 1989,
quando milhões de habitantes ficaram sem energia elétrica e tiveram as transmissões de rádio interrompidas. Se a gente estuda as tempestades, temos condições de melhorar o nosso sistema de distribuição de energia elétrica e nos protegendo, né? Evitando assim blackouts. Porque na vida que a gente tem hoje em dia, tão dependente de tecnologia, qualquer tipo de apagão no sistema elétrico de qualquer país gera um prejuízo de milhões ou até bilhões de dólares em um dia. É algo muito importante para a nossa vida tecnológica, diz Marcel. No Brasil, além do nanosatélite lançado ao espaço em março do ano passado, em uma parceria com a Agência Espacial Russa, também há 2 observatórios magnéticos. Entre outras missões, estão focados em responder questionamentos sobre essa anomalia. Um localizado em Vassouras, no Rio de Janeiro, o outro em Tatuoca, na região da Amazônia. Ambos fazem parte da rede global de observatórios magnéticos, o Intermagnet. Segundo Marcel Nogueira, os que operam no Brasil são bem modernos, apesar do geomagnetismo ser uma das ciências mais antigas da humanidade. Segundo ele, os trabalhos na órbita do planeta, feitos por satélites no solo pelos observatórios, acabam se complementando para tentar entender essa anomalia. E, gente, vocês já ouviram falar dessa anomalia? Tem aparecido em alguns sites voltados para clima e espaço recentemente, os estudos que têm sido feitos, né, o pessoal tem divulgado esses resultados. E como eu tenho o hábito, né, de sempre criar um paralelo em algum momento, essa anomalia ela fica localizada exatamente onde, numa pesquisa que eu fiz juntando vários estudos, né, de ufologia somados, tem um estudo que se chama ortotenias, que é alguns pontos do planeta onde linhas de energia se cruzam. E um desses pontos, uma dessas ortotenias é justamente na área nessa anomalia magnética, que é segundo estudos ufológicos, esses pontos, esses cruzamentos de pontos de energia seriam pontos onde seres ou naves poderiam entrar e sair do nosso planeta com mais facilidade devido a justamente essa facilidade magnética, digamos assim. E como tem essa anomalia magnética, né, e ela tem uma facilidade, uma abertura, digamos assim, maior de entrada ao nosso planeta, nós temos essa questão de ter mais avistamentos, ter mais fluxo de naves e acontecimentos sem explicação na área dessas anomalias, dessas convergências, né? Então, eu peguei um mapa e sobrepus onde está essa anomalia magnética e onde tem em alto indício de casos, né, perto do nosso litoral, e realmente são coincidências, digamos assim, uma área de tanta incidência ufológica que é no nosso litoral, ser exatamente na área onde tem uma anomalia magnética em crescimento e sendo estudada nesse momento, né, por diversas agências ao longo do mundo. Então, nós temos um histórico, né, de ter centenas de casos famosos no Brasil, ufológicos, e a maioria deles, não querendo, né, e não podendo generalizar, mas a maioria deles a gente tem como rota de discos voadores, né, chegando ou saindo de alto mar. Então, a gente não sabe qual que é o portal de entrada, né, dessas entidades biológicas, desses maquinários que vêm de outras dimensões, outros mundos. A gente não sabe se eles vêm do fundo do mar, não sabe se vêm do espaço ou através de alguma anomalia, mas fica aí a pulguinha atrás da orelha, né, essa curiosidade recente. E o que vocês acharam do áudio de hoje? Já conheciam essa anomalia? Já ouviram falar? Quem tiver interesse, bora estudar e pesquisar e vamos juntos. Tenham todos um bom dia e até a próxima.